Olá, olha eu de novo aí. Diários de um... Não é um diário de um detento, graças a Deus. Eu aqui de novo, na frente do serviço, para fazer mais um vídeo. Eu fiz o último vídeo aqui sobre... Qual foi o último vídeo mesmo? Esqueci. Pra vocês verem como que tá corrido. Como que é corrido, mas faz parte. E o vídeo de hoje é para falar sobre o jejum. Será que o jejum é realmente só abstinência de alimentos? Vou mostrar que é muito mais do que isso, hein? E a própria palavra vai confirmar isso. Porque vocês têm um dia abençoado. Eu não sei se eu vou postar o vídeo hoje ou quarta-feira. Talvez eu faça o vídeo de quarta e domingo, acho que fica melhor. Não sei, eu vou pensar. Ou de terça e domingo. Fica um espaçamento bom aí para fazer os vídeos, né? Vamos lá, sem mais delongas. Hoje é dia 9 de junho de 2026. Vamos lá. Como eu disse no último vídeo que eu fiz, que eu tava fazendo aqui na frente, em meio a esse trânsito de São Paulo, ignorem, tá? O som aí. Qualquer coisa, se fizer um som mais alto aqui, eu paraliso o vídeo, tá bom? Que vocês possam curtir, compartilhar, escrever algum comentário, alguma dúvida. Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu estou aqui também para aprender, tá? Aí algumas pessoas podem falar, mas então eu não posso fazer mais jejum, filho. Você faz o jejum que você quiser. Eu vou mostrar aqui qual é o jejum realmente que agrada ao Senhor. Ok? Para vocês verem, vai ter os textos aqui, vai ter alguns cruzamentos de versículos pra gente ver, tá bom? Então vamos lá. O jejum, como praticado por muitos cristãos, né? Eu penso que não é da forma correta como o Senhor estabeleceu, tá? Eu sei que tem toda a questão do... Deixa eu tirar isso aqui do vídeo aqui. Voltando aqui. Eu sei que tem toda a questão do tempo da igreja, de muitos cristãos praticarem. Mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui, pessoal, que é muito mais do que isso. Não é para nós o jejum, é para o próximo. Ok? Vamos lá. O jejum que é praticado pelas igrejas e por muitos cristãos, eu penso que é além disso, tá? E eu penso que isso não é intencional, porque pelo próprio ensino que muitos têm sobre o jejum, acham que é uma coisa particular, uma coisa pessoal, tá? Analisando a Bíblia, espera aí só um minutinho. Analisando a Bíblia, me deparei com passagens que mostram que a questão do jejum está além de uma mera abstinência de alimentos. Acredite, é muito diferente do que ensinam. E a Bíblia, a nossa regra de fé, não só mostra como ensina a realizá-lo. Então, a própria palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, vai mostrar como que é essa aplicação. Ok? Lemos que Jesus esteve por jejum por 40 dias no deserto. Que os fariseus perguntaram por que os discípulos não faziam jejum. Também lemos que certas castas de demônios só saem com jejum e oração, que está em Marcos 9:29, ok? Tudo isso será respondido, será abordado aqui. Talvez tudo será respondido? Não sei. Mas muitas questões e algumas perguntas serão respondidas. Aí cabe a cada um de vocês também pesquisar, ler, analisar, né? Nós temos que ser bereanos, tá? Que o Altíssimo te encoraje a ler, orar e que tenhamos os olhos de Cristo, ok? Vamos lá, Mateus 10:1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, Deus de Jesus, autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Lemos nessa passagem que Jesus deu autoridade. Ele não criou nenhuma condição para que tal ato pudesse ser realizado, assim como em Lucas 9:1-2. Isso é reafirmado. E isso é interessante porque mais para frente aqui vai ter essa passagem. O Senhor, ele fala que os discípulos não precisam fazer jejum, porque estão com ele. Mas por que vai ter passagem que os discípulos não vão conseguir expulsar os demônios? Certo? Sendo que o Senhor falou que eles não precisavam jejuar, tá? Aí a gente vai entender o porquê. O interessante é que outro texto, Marcos 9:29, no texto original, devemos procurar os textos originais. Porque, às vezes, algumas traduções para o português, eles têm algumas variações, tá? Por isso é necessário sempre olhar mais de uma tradução. Que algumas traduções não tem a questão do jejum, mas eu vou usar todo o conteúdo, tá? Mesmo com essa questão do jejum,
Eu usei a versão Scots aqui, ó, que não tem a palavra jejum, tá? Eu vou pular essa parte aqui para ir um pouco mais rápido, mas quem quiser é só paralisar aqui e ler. Parado. A carreta aí do... Esse barulho enorme aí. Então aqui, ó, algumas versões não tem, tá? E eu coloquei aqui, ó, por mais que você, leitor, queira usar o texto majoritário, não tem problema, pois no final do estudo o conceito sobre jejum será o mesmo, ok? Só tô colocando esses detalhes aí porque algumas pessoas podem argumentar, mas tem versões, tem, mas vamos usar o texto majoritário, ok? Com o jejum. Aqui, ó, eles mantiveram assim para tentar manter a originalidade dos textos, tá? Sem o jejum, né? Eu, nesse estudo, procurei o texto linear grego-português, que é uma grande referência, mas como disse, o contexto no final será o mesmo, tá? Aqui, ó. Coloquei a versão Nestlé também aqui, 1904, também não tem, tá? Eu coloquei aqui, às vezes há uma tentativa de forçar os textos numa prática além dos textos, tá? Muitas versões não tem, mas aí como há um contexto da questão do jejum, algumas traduções colocam, né? Pegando outras versões também, não é que está inserido de forma incorreta, mas é porque tem outros textos também que fundamentam essa tradução para o português. Não sei se eu consegui ser claro. Mas vamos lá. Ao lermos algumas passagens, se percebe que o jejum está além da questão física, ok? Em Mateus 17:20, Jesus diz que pela falta de fé é que eles não conseguiram. Então olha o detalhe, o Senhor fala que é pela falta de fé. Pela falta de fé. Porque o próprio Senhor fala que nenhum alimento pode deixar a pessoa impura, gente. Então não faz. A Bíblia, nessa questão, se a gente for levar em consideração a questão do jejum, a gente tá levando em consideração que o alimento ele deixa a pessoa impura. E o próprio Senhor Jesus falou que o alimento não tem esse poder. Ok? Então a Bíblia não se contradiz. A gente precisa encontrar... Peraí que tem algum filho da desobediência aí metendo fuga aí. Vamos lá. Então a gente precisa encontrar uma coerência nas passagens. Eu falei aqui no vídeo. O Senhor fala que eles não precisam fazer jejum. E o Senhor deu autoridade para eles expulsar demônios. E depois eles não conseguem expulsar porque eles não fizeram jejum? Tá vendo como há uma contradição? Mas a própria Bíblia vai responder e eu acho que vocês vão gostar muito dessas revelações, ó. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Olha isso, olha os detalhes. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Olha que interessante, o próprio Senhor Jesus disse que enquanto ele estivesse com os discípulos, eles não precisariam fazer jejum. Marcos 2,19. Alguns ensinam que o jejum é importante para quebrantar o nosso coração, para nos aproximar de Deus, para limpar o nosso corpo das impurezas, sendo que o próprio Senhor disse, repetindo aqui, reafirmando, nada que entra pela boca do homem pode contaminá-lo. Nada. Isso é a afirmação do nosso próprio Senhor. Então, como podemos estar impuros pelos alimentos? Se Deus disse a Pedro que ele purificou todos os animais, Atos 10:15. Os animais sempre foram uma analogia às pessoas, como o cordeiro era uma pré-figuração de Cristo, João 1:29, certo? Alguns podem perguntar, mas Jesus fez jejum por 40 dias, sim. O Novo Testamento, assim como o Antigo, era uma representação das coisas futuras. Muitas passagens são narrativas, não é uma passagem doutrinária, gente. Certo? Olha isso, a gente tem que prestar atenção. O que é uma doutrina e o que é só uma narrativa. Tá passando ali, tá narrando o que o Senhor está passando. O que quero dizer? No Antigo Testamento, os animais, os ritos, eram uma sombra das coisas que haveriam de vir. Colossenses 2,17. No Novo, vai se concretizando as profecias, os milagres, os ritos dos discípulos. Por mais que lemos e vemos certos acontecimentos no Novo Testamento, esses acontecimentos devem ser filtrados agora pela perspectiva espiritual. Porque a pessoa fala, não, você não pode espiritualizar muito a Bíblia. O que é isso? Como que não? Se a própria representação do Senhor Jesus é o Cordeiro. O próprio João Batista fala, olha o Cordeiro que carrega o pecado do mundo. Espera aí. O próprio João Batista já está espiritualizando? O Senhor é um Cordeiro de fato? Ele veio com a aparência de Cordeiro? Não. Mas ele também faz... O animal faz parte da essência do Senhor, porque foi o Senhor que deu vida aos animais. Então tem essa representação sim, tanto é que o Cordeiro foi sacrificado antes do sacrifício do mundo.
Então não tem como não espiritualizar. O próprio Senhor Jesus, ele vai enfatizando isso. Se você pensar, desejar uma mulher e ter desejos impuros, você já está cometendo pecado. Como isso não é espiritualizar? Se é algo interno, só dentro de nós, se nós não falarmos para ninguém. Mas o Senhor sonda nosso coração. Então não tem como. As pessoas às vezes elas querem pegar algo e deixar somente para o contexto físico, como se nós fomos capazes como eu posso dizer, adquirir algo de pureza, de santificação por nós mesmos. Mas é arrependimento. A Bíblia trata, gente, do começo ao fim, de obediência, tá? Os ritos de sacrificar, tanto é que eles foram assim, se tornando cada vez mais um fardo para as pessoas, porque as pessoas não conseguiam praticar, não conseguiam realizar as obras da lei. A gente é incapaz, somente Jesus foi capaz. E a gente acha que pode conseguir alguma coisa. Eu consigo me abster de certos alimentos. Oh, nossa, que bacana. Você acha que isso é alguma coisa? Se o Senhor fala que as obras que a gente faz de dar dinheiro, dar cesta básica, isso não é nada, é trapo imundo. Agora, amar o próximo, perdoar o próximo, ser xingado, ser humilhado e perdoar, isso é obra da fé, meu amigo. Isso são obras. Aqui, vamos lá. Os acontecimentos com os discípulos, em sua maior parte, têm uma aplicação nos dias de hoje, não apenas como registro histórico, pois a Bíblia é atemporal. Eu sempre enfatizo isso nos meus vídeos. Enquanto pregadores não entenderem isso, haverá divergências tolas e uma questão do que de fato certas passagens querem nos dizer. A Bíblia, ela não é apenas um acontecimento histórico, pessoal, tá? Ela é um relato profético de eventos e compreensão além da capacidade que nós conhecemos, acessada apenas pela chave do Espírito, concedida por Deus. Daniel é uma profecia até os dias de hoje, não é? A gente vê lá as 49 semanas, né? E por aí vai. Apenas como exemplos, Isaías, Malaquias, Gênesis também, como eu fiz um vídeo aqui mostrando lá do começo, tá? Se você não viu, vê lá, tem um vídeo sobre Gênesis espetacular. O Novo Testamento é a fase da igreja através dos séculos. Basta usarmos Pedro como exemplo. Pedro é uma referência. Pedro, ele representa a igreja, ele representa nós. Pedro é a representação da igreja inconstante, infiel, fiel, teimosa, corajosa e etc. Né? O Pedro ele tem esses altos e baixos, por assim dizer. Porque ele representa a igreja passa por esses momentos de temor, de falta de fé, né? De negação. Como na passagem acima, Deus usa os animais para dizer que as pessoas estão purificadas pelo sangue de Cristo. Que Pedro não deve se afastar dos gentios que eram tidos como impuros pelos judeus, não era mesmo? A gente viu lá quando desce o lençol, né? E o Senhor fala, né? Assim como a ceia, Jesus usa o pão para demonstrar que aquilo era o corpo dele. Isso é evangelho, boas novas. No hebraico, boas novas tem como significado carne, bachar, tá? A raiz da palavra. O vinho, a nova aliança, o sangue. Porque não pode se formar uma nova aliança sem derramamento de sangue, tá, gente? A reunião que devemos ter com os irmãos é repartir o evangelho, falarmos de Cristo, do sacrifício de Cristo, lermos e compartilharmos. Isso é ceia. Assim como vemos vários tipos de batismo. Os acontecimentos que lemos é aplicado hoje, pois muitos estão sendo colocados dentro de piscinas, rios, mas não entendem nada sobre o evangelho, não entendem o que é realmente ser batizado. Estão sem o Espírito. Muitas pessoas... diversas pessoas a gente vê que vai lá, é colocar na água, mas não entende o significado da palavra, não lê a palavra, não recebe o Espírito, porque a palavra é Espírito, tá? Água são povos e nações, Apocalipse 17:15. O Senhor explica, o Senhor usa uma analogia para explicar a questão do mar, inconstante, né? Selvagem por muitas vezes. Quando somos chamados é para abandonarmos as velhas práticas do mundo. Tá? As águas, abandonarmos, sairmos das águas do mundo, nos separarmos. Depois de nos alimentarmos e entender para recebermos o Espírito, Gálatas 3:2, essa é a única coisa que desejo saber de vocês. Que Paulo fala, foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou foi pela mensagem que ouviram? Como que a gente recebe o Espírito, gente? Foi pelas obras da lei ou foi pela mensagem que ouviram? O texto é claro. Basta analisarmos. Para entender Cristo, é preciso conhecê-lo, e isso vem com leitura, ou pelo ouvir de todo o contexto do Evangelho. Sendo assim, o Pai nos concede seu Espírito. Isso é o batismo, não que você não possa fazer, gente, você pode fazer. É um símbolo do cristianismo, ok?
Eu não sou contra o batismo, deixa bem claro aqui, tá? Tanto a ceia como o batismo, tá? Tanto a ceia como o batismo, os dois, tá? O que estou dizendo é que as coisas físicas, por mais que os discípulos realizaram, está além dessa compreensão. É isso que eu estou dizendo. É que nem aquelas coisas que aquelas pessoas da época praticaram, gente. Do sacrifício, porque guardar o sábado. Alguns entendiam que estava além daquilo? Não sei. Mas o Senhor mostra pra gente, através dos seus textos e das suas revelações, que está além daquilo. Era além daquilo. Como as coisas que os discípulos estão fazendo. Tanto é que o Pedro, olha como que eu falo que é uma fase de amadurecimento. Pedro, o Senhor fala que nada que entra pela boca do homem pode contaminá-lo, mas Pedro, mesmo assim, ele não entende, porque ele ainda achava que os animais eram impuros. Ele fala assim, eu nunca coloquei nada de impuro na minha boca, olha isso. Sendo que o próprio Senhor Jesus, ele andou com o Senhor Jesus e ele não tinha entendido o que o Senhor Jesus tinha falado. E há diversas passagens que tem esse amadurecimento, tá? Por mais que os discípulos realizaram, está além dessa compreensão. Tanto que hoje muitos batizam, mas saem das igrejas, comem a ceia e bebem suco e não entendem nada sobre o que aquilo quer dizer, que está além do símbolo. Que deve haver um abandono das velhas práticas, sair do meio do qual estávamos, águas, que é o mundo, que é o mar, que é as pessoas, né? Sermos separados é nós defendermos a nossa fé, praticarmos a nossa fé diante dessas pessoas. Não que a gente vai ser tirado delas, porque a gente tem que procurar um evangelho para tirar essas pessoas também, né? Isso é ser chamado das águas, que é o mundo. E agora passamos por outro processo. Qual é? O deserto espiritual. Logo realizarei um estudo sobre batismo e ceia, se Deus quiser, tá? Jesus mostrou aos fariseus o que o Antigo Testamento representava e eles não entenderam. Nós, da mesma forma, devemos apresentar os acontecimentos do Novo Testamento pela perspectiva espiritual. Lembrando, é além do que está sendo mostrado, mas isso deve ser amparado pela palavra de Deus, tá? Não é assim, o que eu acho, eu achei, não. O texto precisa confirmar, reafirmar e realmente selar ali que realmente que o significado das passagens, né? Tenha paciência, ore, tenha absoluta certeza que o entendimento será apresentado pelo Altíssimo em nome de Jesus, tá? Vamos lá, parte 2, ó. O jejum agradável a Deus. O que é esse jejum? Para isso, vamos voltar a alguns livros, ó. Vamos a Isaías 58, tá? Aqui é o próprio Senhor falando, ok? Porque o dia que me procuram parece desejoso de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos? Dizem. Olha o que o Senhor está falando, gente. Leia o texto, pegue lá, quiser paralisar o vídeo, depois que terminar esse vídeo, procure, leia, ok? Seja beriano, analise o que eu estou falando, tá? Por que jejuamos? Dizem. Se não ouviste, quer dizer, nós jejuamos, deixamos de comer, ficamos uma semana sem comer e o Senhor não está nos vendo? Porque nos humilhamos, se não reparastes. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha o que o Senhor está falando. Lá em Isaías 58, tá? E lá, desde o princípio, o Senhor sempre quis obediência. O Senhor nunca quis sacrifício. A Bíblia se trata de obediência e desobediência, tá? Não sobre ritos. Vocês não podem jejuar, tal. Será esse? Ó o que o Senhor fala, ó. O Senhor está falando, tá? Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É esse o jejum que eu escolhi? É esse? Só vocês não, é isso que o Senhor quer? É a isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? É isso. O jejum que desejo não é este. Olha a ênfase. Preste atenção no que vocês estão lendo. Ok? Não é só ir para a igreja, não é só ouvir louvor, é ler a palavra do Senhor. É ler, analisar, pesquisar. Nós temos que ser bereanos, gente. A gente tem que analisar. Analise o que eu estou falando. Procure ver. Ok? O jejum que desejo não é este. Ó. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça. Desatar as cordas do jugo. Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo.
Não é partilhar sua própria comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Difícil, hein? Esse jejum do Senhor não é para nós, não é individual. É o próximo. Nós dividirmos. Pesado esse aqui. Esse é pesado. Então, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar, se com renúncia própria. Olha isso, gente, olha que interessante. Com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos em sua terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você é chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Olha isso. Olha isso. Olhem, leiam para vocês verem o que é realmente o verdadeiro jejum para o Senhor, tá? Jesus não realizou esse jejum? Eu pergunto para vocês que estão assistindo, Jesus não realizou? Sim, realizou. Ele alimentou os pobres, os vestiu com sua palavra, renunciou à própria glória que tinha, pôs em liberdade os oprimidos. Basta lermos todas essas passagens para termos certeza que Jesus realizou esse jejum. Por isso, os discípulos não precisavam realizar o jejum, porque Jesus estava realizando, Jesus estava com eles. Ok? Quando Jesus partiu, eles teriam que praticar as mesmas coisas. Ok? Olha isso. Renunciar à família, renunciar às velhas práticas, né? Tanto é que Pedro só foi Jesus fala: Pedro, quando você se converter, lembra? Só vocês verem, tá? Jesus estava realizando. Depois da sua partida, eles precisariam fazer a mesma coisa, assim como nós. É esse jejum que o Altíssimo estabeleceu como agradável. Isso está claro no texto. Por que Jesus jejuou no deserto? No deserto, Jesus é uma representação do povo. Assim como em Êxodo, o povo ficou 40 anos no deserto. Pra vocês lembrarem. Jesus ficou 40 dias. Nós hoje estamos em um deserto, só que espiritual. O próprio significado da palavra falar, gente, né, davar em hebraico, tem como raiz a palavra deserto. Porque muitas pessoas têm o evangelho, não praticam, não compartilham, né, não concedem esse pão que o Senhor nos deu com o próximo. E a água também, que é fonte da vida, né? Nós temos que apresentar às pessoas a fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus. Igual Jesus fala, lembra para a mulher samaritana? A água que eu tenho para oferecer, você nunca mais vai sentir sede. Olha como tudo é espiritual. O Senhor usa a representação espiritual. Aí você vai explicar para as pessoas: não, você é muito espiritual, cara. Você está espiritualizando tudo. Mas a palavra é espírito, meu amigo. A própria palavra, o Senhor fala, a palavra é espírito. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está afirmando. Nós temos que realizar o mesmo jejum, agradável, pois estamos em um deserto, só que espiritual. Nós precisamos acolher o necessitado. Nós precisamos, como diz a palavra ali, uma renúncia. Uma renúncia. É uma renúncia. Renunciarmos às velhas práticas, tá? Aqui, vamos lá. Nós temos que realizar o mesmo jejum, pois estamos em um deserto, só que espiritual. Passamos por dificuldade, por ansiedade, por frustrações, por fome, mas não podemos deixar que essas coisas nos façam desobedecer a palavra de Deus. Coloquei errado aqui. Não podemos querer nos antecipar e resolver as coisas por nós mesmos. Quantos diabos oferecem as riquezas deste mundo e felicidade, dizendo que o cristão não deve passar por dor e sofrimento? Quantos lugares aí que se dizem do Senhor Jesus fazem isso? Não, você cristão não deve passar por dificuldade, tá? Se você está passando é porque você não se arrependeu, porque você não deu seu dízimo. E não é isso. Não é isso. O Senhor fala, renúncia, para que a luz resplandeça nas trevas. Vamos a um pequeno entendimento sobre o número 4, que é
mais de uma vez reafirmando. Eu tenho um vídeo, tá? Sobre os números bíblicos, que representam os 4 cantos do mundo. Não importa onde está a igreja, ela precisa continuar praticando o jejum agradável ao Senhor. A palavra é pão, João 6,35. E água, João 4,14. Quantas pessoas estão sedentas por essas duas coisas, gente? Pela palavra, pela água. E nós muitas vezes deixamos de exercer a palavra do Senhor, deixamos de compartilhar, deixamos de falar sobre arrependimento, sobre a renúncia, sobre contar um amparo no Senhor, a nossa rocha. Quantas vezes você deixou de falar da palavra do Senhor? Quantas vezes você, por vergonha de defender sua fé, você não falou sobre o Evangelho, não falou sobre Jesus? Só você pensar, tá? E falar, vou fazer um jejum, vou deixar de comer pão uma semana, um arroz e feijão. Nossa, o Senhor falou, você acha que eu me agrado disso? Quantas pessoas precisam ser alimentadas pelo Evangelho? Terem sua nudez da alma coberta pelo manto de Cristo? Quantas, sedentas por soluções, vagam em poço, nunca saciando a sede da alma? Não é de fato o deserto espiritual que estamos nos dias de hoje, gente? Não é? Mesmo diante da falta da palavra, no deserto da alma e diante das provações, devemos nos manter fiéis. Jesus mostrou isso no deserto. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava sem alimento e o diabo pediu para que ele transformasse a pedra em pão. O diabo queria que ele desobedecesse. Não estava preocupado com a fome do Senhor, mas com sua desobediência à palavra. O diabo tenta usar as nossas necessidades para nos fazer desobedecer e nos fazer seguir guiados por nossas próprias necessidades. Basta lembrarmos que Jesus é o pão da vida. Ele é o próprio verbo, a palavra, tá? Outra passagem que muitas pessoas têm dúvidas, né? Vai falar, e quando jejuares, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Vou usar esses 2 versículos como exemplos, mas basta ver o contexto de Mateus e vemos que nada deve ser mostrado. Nada deve ser feito buscando a aprovação ou a atenção das pessoas, para que parecemos mais santos ou com mais fé. Tudo deve ser praticado sempre que possível de forma anônima, tá? Quando praticarmos o jejum agradável ao Senhor, não devemos fazer com tristeza, isso é, com mau testemunho. Tudo o que formos fazer ao Senhor deve ser com entendimento e amor. Jesus está usando o exemplo físico dos fariseus para exemplificar como não devemos jejuar. Não é como o jejum deles, mas o do Senhor. No versículo 17 diz que devemos ungir a cabeça. Ungir a cabeça, gente, é forma literal ou espiritual? As pessoas ungem a cabeça, vai jogar óleo, vai jogar azeite? Se é de forma espiritual, por que também o jejum não é de forma espiritual? Não é verdade? A unção nesse sentido aqui, pessoal, entendam, está relacionada a se separar para realizar algo, tá? Porque a unção ela tem essa representação de nos separarmos. Assim como os reis e os levitas eram ungidos para começar o reinado, ou o sacerdote, né? Ou o ministério, que é os levitas. Nesse caso, para nós devemos nos separar para realizarmos o nosso ministério, pois somos todos sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Lavar o rosto está relacionado à purificação pela palavra, pois a face de Cristo precisa estar refletida em nós. Salmos 31,16 e 2 Coríntios 3,18, tá? Em Atos 13:3 mostra que eles estavam ministrando jejum. A palavra que abre o versículo no original é ministrando jejum. Qual jejum? Isaías 58. Relacionado à caridade, dentre outras relacionadas à ajuda ao próximo, que o Altíssimo estabeleceu, ok? Não que não vai ter passagem que os discípulos realizaram o jejum físico, tá? O jejum normal. Não que não vai ter passagem sim. Assim como tem passagem do batismo, que eles fizeram, né? Algumas ainda praticavam certas normas ali judaicas, igual eu falo, mas é porque era uma preparação e uma transição, tá? Do entendimento do Antigo para o Novo Testamento, ok? Até ia falar alguma coisa que eu esqueci. Igual Paulo, ele curava as pessoas só com a sua sombra. As pessoas tocavam no manto de Paulo e eram curadas. A gente consegue fazer isso hoje? Então, a gente precisa ver a transição, tá? Aqui Atos 13:3, eu coloquei aqui no grego, tá? Para quem quiser ver aqui, ó, e pesquisar também, procurar na internet. A mesma palavra é usada 3 vezes, tá? Como ministrar, ok? Que tá no texto original. Olha lá, ó. Ministrar, servir, ok?
Olha lá, ó, ministração, ó. Lembremos que o próprio Senhor pede, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Lembra o que Cristo disse? O Senhor fala. Olha lá, ó, Mateus 25, Jesus diz, versículo 35, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Aqui, ó, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Espiritual, gente. Espiritual. Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos menores irmãos, a mim o fizeram. Então nós fazendo ao próximo, nós estamos fazendo ao Senhor. Ok? Não é a mesma coisa que está em Isaías relacionado ao jejum, pessoal? Não é a mesma coisa? O jejum agradável ao Senhor é sobre o próximo. O jejum ensinado é individualista e egoísta. O jejum agradável exige muito mais do que apenas fechar a boca para o alimento, mas abrir o coração para o que é de fato ser cristão. Que o Altíssimo, em nome de Jesus, possa te conduzir no entendimento, humildade e servidão ao próximo. Que esse estudo não te convença, mas te faça procurar, analisar criteriosamente a Bíblia, para chegarmos à plenitude do entendimento, alimentando uns aos outros. Na paz de Cristo, um dia abençoado. Desculpe pelo barulho, mas a mensagem é mais importante do que todo esse ruído externo, não é verdade? Que vocês possam aí, escrever algum comentário, alguma dúvida que vocês tiverem, tá? Estou aqui aberto para aprender também, mas esse jejum que agrada ao Senhor, ele é muito mais de renúncia própria, né? Do que só um jejum individual de fechar a boca, ok? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Um dia abençoado, até o próximo vídeo, hein? Fui! Curte e compartilha, hein? Fechar aqui. Falou!